Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre férias. Esse assunto é bem polêmico entre os professores que dão aulas particulares, sejam elas presenciais ou online, porque realmente pode ser um pouco difícil fazer esse planejamento de férias. Eu vou contar um pouco da minha experiência, mas ela não é uma verdade absoluta e cada professor pode fazer da forma que achar melhor. Para mim existem basicamente duas formas de se planejar as férias, mas pode ser que existam outras, então eu convido vocês a escreverem nos comentários dando outras ideias. Eu aqui vou falar das ideias que eu conheço, das formas de planejar que eu uso e que eu já vi outros professores usarem também. Uma delas é vendendo um módulo do curso. Então, vendendo o curso básico inteiro ou intermediário, avançado, ou mesmo usando os módulos do quadro comum europeu, por exemplo. Vendendo o módulo A1, A2, B1, B2. Vender o módulo inteiro e dividir em várias vezes. Hoje em dia é possível vender e dividir em várias vezes pelo cartão de crédito, por exemplo. Então você estipula um valor, você vende em várias vezes e o aluno vai pagar uma parcela por mês. Mas na verdade ele está pagando parcelas e não mensalidades. Parcelas que vão fazer o papel de uma mensalidade, mas na verdade são parcelas. Então, alguma parcela vai cair no mês de férias e você vai acabar recebendo por todos os meses. É como quando a gente compra qualquer coisa e divide em várias vezes. Nós vamos pagar várias parcelas e cada parcela vai cair em um mês diferente. O único cuidado é que quando você vende um módulo inteiro, você precisa terminar aquele módulo naquele tempo. Porque se você não terminar, o aluno vai se sentir enganado. Se eu vendo um módulo A1 e nesse módulo A1 eu estipulo que serão 3 meses de aula, ou 4 meses de aula, eu preciso terminar aquele módulo em 3 meses ou em 4 meses. E o aluno precisa ter aquele conhecimento ao final do módulo. Isso para mim é um pouco difícil, porque eu acredito que cada aluno tenha o seu ritmo. E alguns alunos terminarão antes, outros terminarão depois. Se o aluno termina antes, ele chega até aquele ponto antes, ele pode ser que ele não queira terminar de pagar, ainda que sejam parcelas. Ou pode ser que ele queira continuar pagando, mas ele queira avançar no conteúdo. Ou que ele queira parar, por exemplo, se a intenção dele era fazer só aquele módulo, pode ser que ele queira parar antes e parar de pagar as parcelas, ainda que sejam parcelas fixas de um produto que ele comprou. Como muitas coisas podem acontecer durante esse tempo, por exemplo, de vários meses, é um pouquinho arriscado, mas pode funcionar. Com alguns professores isso funciona bem. Em tudo na vida existem prós e contras. Uma outra forma de se fazer, que é a forma que eu adoto, mas que pode não agradar a todos os professores, é cobrando por aula, cobrando por mês. Os alunos compram um pacote de 4 aulas ou de 8 aulas, alguns alunos compram. Não estipulam um tempo para terminar cada módulo, porque vai depender do aluno. Alguns alunos terminam antes, outros um pouquinho depois. E na hora aula, no valor da minha hora aula, eu já coloco um valor que me permita esse planejamento. Eu possa, com esse valor, guardar algumas partes para as férias, por exemplo. Então, sempre que eu recebo de um aluno, eu coloco uma parte de lado. E essas partes que eu vou colocando de lado são partes que vão servir para planejamentos que eu tenha. Um deles é para as férias. Então, quando chega o período de férias e eu tiro um mês de férias, eu já tenho o meu salário das férias guardado. E, se possível, um pouco mais. Porque pode ser que depois das férias, principalmente as férias de final de ano,
que acontecem em dezembro, um pedacinho de janeiro, pode ser que os alunos voltem somente em fevereiro. Geralmente os meus alunos voltam em janeiro. Depois do dia 6, mais ou menos, entre dia 10, dia 15, os meus alunos já começam a voltar. Mas pode ser que um ou outro demore um pouquinho mais. Então é bom ter uma reserva um pouquinho maior para ter tranquilidade nesse momento. Então, ou você vende um curso fechado e estipula essas parcelas, aí você vai receber todo mês, ou você guarda uma parte e cobra uma hora-aula que te permita isso, porque geralmente os outros profissionais fazem assim. Eu conheço vários profissionais, dentistas, psicólogos, geralmente eles fazem assim, porque eles não cobram muitas vezes mensalidades. Um dentista, por exemplo, ele não cobra mensalidade, mas o serviço dele está embutido, estão embutidas as taxas, aquilo que ele precisa guardar, tudo aquilo vem embutido no preço, porque é claro que ele vai precisar tirar férias, ele passa por algumas etapas com um pouquinho menos de clientes, outras com um pouquinho mais, então ele precisa ter esse planejamento para o futuro. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com outros colegas que são professores como você e que precisam dessas informações. Até o próximo vídeo!